Tivemos nos últimos dias uma saraivada de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro por parte da Coreia do Norte que assustou a Península Coreana e todas aquelas nações ali aliadas do Ocidente, aliadas dos Estados Unidos, principalmente, é claro, a Coreia do Sul e o Japão. Principalmente pelo fato que não era somente mísseis ali de cruzeiro, mísseis que tinham caráter de teste, de eficácia, de alcance, de propulsão em seus motores, ou até mesmo a capacidade de logística de carrear algum tipo de equipamento, alguma ogiva ou satélite, como os norte-coreanos, a maioria dos seus testes, eles falam que são para pesquisas e desenvolvimento de satélites, para colocar em órbita da Terra. No caso em questão, nos últimos dias e semanas, esta retórica ela caiu por si porque houve uma grande escalada e também foram equipamentos já conhecidos pelo Ocidente. Hwasong e entre outros foguetes que são intercontinentais, que causam um grande medo, principalmente na Coreia do Sul e no Japão. No dia 13, por exemplo, tivemos que a Coreia do Norte ela disparou míssil e também caças de combate muito próximo à fronteira da Coreia do Norte. Naquele dia, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o lançamento ele ocorreu lá na sexta-feira, no dia 13, e na ocasião não deu muitos detalhes até onde que esse artefato intercontinental ele passou a seguir e onde ele caiu. E o líder supremo, Kim Jong-un, ele supervisionou esses lançamentos de testes de mísseis naquela época, no dia 13 de outubro, e também mísseis de cruzeiro, e parece que houve como se fosse um teste para carrear algum equipamento, alguma ogiva nuclear do tipo, e que assustou os sul-coreanos. Pois bem, havia ali um susto, claro, do Ocidente, em que esses testes seriam específicos para determinados equipamentos e que poderia ocorrer daqui mais algumas semanas ou meses, mas não foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, houve uma escalada de novos ataques ou novos testes de mísseis e ontem, 3 de novembro, um outro teste muito importante que caiu em águas sul-coreanas, no mesmo momento em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizam um exercício em conjunto marítimo e aéreo e naval, que promove uma segurança na liberdade de navegação também ali na região do Pacífico, na região da Ásia e também no Mar do Sul da China, onde também há grandes tensões entre China e Taiwan. Ontem, a Coreia do Norte ela disparou vários mísseis nas águas e na costa da Coreia do Sul e que despertou medo pela natureza que foi e pela primeira vez ali, em um único dia, mais de 23 mísseis foram lançados em direção ao mar, tanto o mar do Japão quanto ali na costa da Coreia do Sul. Então, na notícia, pelo menos 23 mísseis foram lançados, incluindo um que caiu a menos de 60 quilômetros da cidade de Sokcho, no sul da Coreia do Sul, em águas jurisdicionais. A Coreia do Norte diz que os lançamentos são uma resposta aos exercícios militares de larga escala que estão sendo realizados entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que é Tempestade Vigilante, o nome do exercício em conjunto entre os norte-americanos e os sul-coreanos, que é o Vigilant Storm, ou Tempestade Vigilante.
Na segunda-feira, um submarino de propulsão, que é o SS Key West, propulsão nuclear dos Estados Unidos, ancorou ali na região da Coreia do Sul e para promover os exercícios ali na região de Busan. Ou seja, é um meio de dissuasão que mostra a força dos Estados Unidos e em conjunto com os sul-coreanos para tentar pôr um limite aos norte-coreanos, que muito vem apresentando uma força de artilharia e uma força de dissuasão também de mísseis intercontinentais muito fortes e que pode trazer muito perigo para as regiões ali na Ásia e no Pacífico, principalmente naquela ilha que é a base aérea americana, a ilha de Guam, e a base naval também. É claro que um dos últimos testes norte-coreanos ocorreram em 2017, que houve uma explosão, segundo o Ocidente e os especialistas, uma explosão nuclear, uma explosão de uma bomba de hidrogênio que foi testada na região de subsolo e que deixou todo mundo em espanto. Até o Trump, na época, presidente americano, ele aumentou a retórica e aumentou a fala, colocando um limite nos norte-coreanos, e isso providenciou algumas aproximações diplomáticas com Kim Jong-un, que aceitou uma cúpula, depois aceitou se encontrar com Kim Jong lá no paralelo 38, que marca a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e houve um aperto de mão ali histórico entre esses líderes de uma potência e outro líder de uma nação bélica, fortemente bélica, e que grande parte do seu PIB ele é direcionado para os incentivos bélicos de defesa e uma base industrial de defesa muito forte. Inclusive, na época, Donald Trump ele adentrou no território norte-coreano e ele convidou o Kim Jong-un a entrar no território sul-coreano, claro, sempre supervisionado pelos serviços militares de ambos os países, muito assustados naquele momento. Mas sabíamos que seria uma coisa mais amistosa, nada de uma retaliação, como houve, né, no passado não tão distante, principalmente após a Guerra da Coreia. Então, Trump ele tentou se aproximar para diminuir essa escalada, principalmente após o teste nuclear de 2017. Entretanto, por falta, né, de uma confiança no trabalho de Trump e também por indivíduos, vamos dizer assim, politicamente falando, infiltrados no governo, na administração Trump, não somente traiu o presidente, mas como também trouxe uma falsa esperança de um acordo que poderia ocorrer, um acordo assim, pelo menos de desnuclearização de toda a região da península da Coreia, e também mostrou que esses diplomatas, essas autoridades que faziam parte da assessoria de Trump eram, na verdade, indivíduos que não tinham uma estratégia tão sólida e fortalecida e que acabou minando com essa possibilidade de aproximação ainda mais para se chegar a um acordo político e também bélico com a Coreia do Norte. Trump ele ficou muito frustrado na época, houve até uma exoneração do alto escalão estratégico, principalmente na região, no que liga ali o Pentágono e a defesa, o Departamento de Estado americano, por conta disso. E posteriormente descobrimos realmente quem estava por trás disso tudo, que não queria essa aproximação, que é a figura de Mark Milley, que até hoje está como chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, neste momento no governo de Biden. Então, naquela época, na terça-feira, nessa semana, Pyongyang ele alertou que os Estados Unidos pagariam, e também o sul-coreano, pagariam um preço
mais horrível da história nesta relação desses testes que vem ocorrendo na tempestade vigilante, e que ele respondeu, emitindo diversos mísseis, mais de 23, que caíram em diversas regiões, e um deles, intercontinental, caiu a 60 quilômetros ao sul ali da costa sul-coreana, que realmente é um projétil muito robusto, caro e perigoso, que poderia cair no território terrestre sul-coreano, que seria muito pior e que provavelmente desencadearia uma mobilização militar contra a Coreia do Norte, e possivelmente os Estados Unidos também iriam intervir, porque a Coreia do Norte possui equipamentos nucleares. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o colega homólogo Park Jin condenaram o lançamento escalonado de mísseis balísticos da Coreia do Norte, que testou um número recorde de mísseis este ano. Houve também mísseis de artilharia que passou de mais de 100 mísseis. Então, foi uma saraivada de mísseis que contou com 23 mísseis importantes e um intercontinental e outros mísseis de curto alcance de artilharia do exército norte-coreano, e que cruzou ali a região da linha do limite norte, que é o LLN, que divisa, que separa as águas, os mares, as águas jurisdicionais, tanto dos norte-coreanos quanto dos sul-coreanos. Vamos ver aqui nessa imagem. E o míssil que saiu intercontinental, que saiu da região de Wosan, que caiu na região perto ao sul de 60 km de Sokcho, que poderia, claro, atingir a região terrestre, mas, infelizmente, não ocorreu. E esse míssil, ele viajou, ele alcançou altitudes muito altas, altitudes que é chamado de soft, porque soft, loft, porque loft, porque essa trajetória, ela evita, como vocês estão vendo no mapa, ela evita passar por outras nações aqui na região, por exemplo, como um míssil, até mesmo um míssil hipersônico, um míssil de cruzeiro ou míssil convencional. Então, nessa trajetória loft, você consegue alcançar uma altitude muito grande, acima de 1.500, acima de 2.500, e você desvia das nações e atinge seu alvo com precisão numa queda livre. Então, nesse mesmo cenário, ontem, o primeiro míssil ele voou uma altitude de cerca de 2.000 quilômetros, com um alcance de 750 quilômetros. E esse padrão de voo, é claro, como havia dito, é a trajetória de loft, na qual o míssil é disparado para o espaço, ou seja, em órbita, para evitar sobrevoar países vizinhos. Não demorou muito, não demorou muito. No mesmo dia, né, ontem, após esses exercícios norte-coreanos, os Estados Unidos respondeu com uma retórica, respondeu com os chefes de defesa negando esse espaço livre para os norte-coreanos. O general Lloyd, ele ameaçou diretamente, deu um ultimato, vamos dizer assim, aos norte-coreanos, dizendo que ataque nuclear contra Estados Unidos ou aliados acabaria com o regime de Kiev. Perdão, acabaria com o regime de Kim. Ou seja, ele não destacou aqui que um ataque de míssil intercontinental, ou míssil de curto alcance, ou míssil disparado por ar-terra, por aeronaves de combate norte-coreanas, que não estejam equipadas com ogivas nucleares e cair em solo sul-coreano, vai desencadear um ataque, por exemplo, em massa ou nuclear americano contra o governo de Pyongyang. Não deixou bem claro isso. Ou seja, só vai haver retaliação se for nuclear. Será que isso seria um ponto a se pensado? Porque você vai esperar uma retaliação, um ataque de Pyongyang com artefato nuclear, para assim você mobilizar e atacar de forma, claro, muito forte, até mesmo desproporcional, não somente com mísseis
não estamos falando de mísseis táticos, estamos falando com mísseis balísticos intercontinentais, que poderia sim destruir a Coreia do Norte. Mas neste ponto, o secretário ele destacou que essas saraivadas de mísseis elas não correspondem a um ataque americano, que poderia ocasionar um ataque americano, porque não estaria utilizando equipamentos nucleares. Mas se atacar com artefatos nucleares, poderia sim desencadear um preparativo, uma estratégia de dissuasão e ataque real, não convencional, ou seja, meios estratégicos nucleares americanos. Aqui vocês estão vendo o Lloyd Austin em 1998, durante uma operação, né? Então é bem claro, aqui vocês estão vendo o encontro de Kim Jong-un e também de Trump em 2019, no paralelo 38, que mostrou a força realmente de Trump para lidar com problemas muito complicados, e que ele conseguiu segurar Kim Jong-un e conseguiu retardar diversos outros eventos de testes de mísseis, até mesmo de artefatos nucleares, como ocorreu em 2017. Isso foi muito importante e, infelizmente, Trump não ganhou, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz por selar, por algum período de meses até anos, um evento que poderia, nessa escalonada de tensão na Ásia, uma guerra. E ele conseguiu reduzir isso para quase zero. E somente anos depois que houve outros testes mais pesados norte-coreanos. Não obstante a isso, os norte-coreanos, novamente, ontem, após o ultimato ou ameaça de Lloyd Austin, secretário de Defesa, hoje Pyongyang, autorizou mais de 180 aeronaves de combate a espreitar ali na região ao norte da Coreia do Sul, na fronteira, e a Força Aérea Sul-Coreana detectou em seus radares mais de 180 aeronaves de combate. E, como vocês estão vendo aqui, os sul-coreanos despacharam mais de 80 caças de combate, entre eles o furtivo da Lockheed Martin F-35, o F-35A, para tentar mostrar também força e dissuasão, para tentar bater de frente com os norte-coreanos, que foi uma medida muito agressiva, você colocar mais de 100 ali equipamentos próximos à fronteira, que poderia ocasionar um erro ali de cálculo por parte dos sul-coreanos, que poderia imaginar que haveria um ataque sentido à região, à capital ali da Coreia do Sul. Imagina você ver um enxame de abelha vindo na sua direção, o que você vai achar? Que está ocorrendo um ataque. Então, foi um alarme que ocorreu em toda a região, assustou os sul-coreanos e também os norte-americanos, que estavam preparando novos exercícios ali no Mar do Pacífico, em conjunto com os sul-coreanos, pela tempestade vigilante, que é o exercício. Então, foi dias muito tensos para a região da Ásia, que mostrou, de um lado, os norte-coreanos preocupados em manter a dissuasão, para assim evitar, por exemplo, mais sanções por parte dos americanos, mas há ainda um trabalho por trás do Ocidente em tentar fazer mais sanções para Pyongyang, principalmente pela ligação que eles têm neste momento com a Rússia, que há uma grande transferência, principalmente de ferro, há uma grande transferência de armamentos, principalmente de mísseis e de foguetes para a Rússia, e também outros recursos que pode fomentar a base industrial de defesa da Rússia, e o que poderia ocasionar ainda mais sanções tanto para a Coreia do Norte quanto para a Rússia e também o Irã. E esses exercícios que mostram a força desses aliados, que é a tempestade vigilante, incomodou Kim Jong-un,
que preferiu mostrar força através de meios bélicos e não de forças diplomáticas. Vamos acompanhar essa tensão ali na Ásia. Vamos fazer um vídeo a respeito disso no canal Área Militar, com imagens detalhadas. Esta foi uma explicação mais complexa e geral, que demanda tempo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Curta esse vídeo, compartilhem com amigos e, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com, que vai ajudar e muito o fortalecimento do canal. E antes de mais nada, eu quero agradecer, é claro, a todos os inscritos que fizeram doação por Pix no mês passado, que foram muitos. Agradeço demais cada um de vocês, que eu vou falar aqui o nome. Pode ser que eu esqueça de alguns, é claro, são muitas pessoas, mas eu vou agradecer aqui. Alexandre Reis Borba, Márcio Fernandes Urbano. Eu quero agradecer também aos inscritos que fizeram doação na nossa chave Pix do mês passado. Muito obrigado mesmo. Vou falar o primeiro e o segundo nome, para não identificar, é claro, por motivos de segurança. Muito obrigado. Não vou falar o valor, claro, mas muito obrigado mesmo ao Alexandre Reis, ao Mário Sérgio, Carlos Siviero, Petit Laços, Luiz Marcelo, Emerson Rai, Daniel Roberto, Giovanni Fernando, Vitor Correia, Éder Gustavo, Israel Carnaúba, Fernando Roberto, Jorge da Silva, Cláudio Antônio, Alexandre Pedrotti, José Maria, Paulo Gomes, Yong Yu, Domingos Pedro, Antônio Fabiano, João Llanes, Vinícius Figueiredo, Ricardo Alexandre, Emerson Rai, Carlos Alberto, Henrique Gonçalves, Yu Yang, Josué Lazzarini, Cláudio Antônio, Pedrotti, José Maria novamente, Paulo Gomes, novamente Yong e Domingos Pedro. Muito obrigado, pessoal, de coração. Vai fortalecer muito o canal. E até o próximo vídeo com muito conteúdo de segurança e de defesa do mundo e também do Brasil. Até o próximo vídeo.